sintomas Aqueles acima enjoos excessivos? Peraí, gente, deixa eu colocar no silencioso aqui. Então, o nome de hiperemese gravídica dá-se esse nome aos sintomas exacerbados da grávida. Então, é uma grávida que vai vomitar a mais do que o normal, vai se sentir enjoada a mais do que o normal, então vai apresentar todos os sintomas bem mais do que a gente já sente, né, naturalmente, normalmente, que já é muito, né? Por que que é complicações, né, julgados em complicações, e por que que eu preciso prestar atenção, e por que que é sério? Porque essa mãe, ela vai desnutrir, ela vai emagrecer, ela vai ficar fraca e ela vai internar. Por quê, professora? De tanto vomitar, né? Tudo que chega no estômago não para. Então, pelo fato desses sintomas de gravidez mesmo serem tão fortes, tão presentes, ela acaba internando, né? E isso não é bom, né? Nem para a mãe, nem para o bebê. Então, ela interna para ganhar o peso, para... Só um minutinho. Então, nada mais é que a acentuação dos sintomas, né? Então, os sintomas vão ficar mais elevados, mais acentuados. Então, ela vai ter vômitos persistentes, que vai perder líquido, vai ter fraqueza, vai ter desidratação, vai ter desnutrição, consequentemente, a perda de peso, e o bebê não vai ganhar peso também, né? Acaba tendo também, como consequência, alterações psicológicas, né? Fisiológicas e psicológicas também, que é uma mãe que está grávida, acaba ficando internada, acaba ficando mexida, né, gente? A gente sabe que essas coisas acontecem, né? Então, promover para essa paciente no hospital um conforto melhor, monitoramento, né, das refeições dela, a hidratação, que provavelmente vai ser via venosa, para ela poder se hidratar mais rápido, né? Essa hidratação vai ser soro fisiológico, mas geralmente é uma mãe que sai mais rápido do hospital, sabe? Sempre no iniciozinho que tem essas alterações aí mais acentuadas. O deslocamento prematuro de placenta é quando tem a separação da placenta do seu local de inserção do útero antes do parto. Geralmente ocorre no final da gravidez. Independente da paciente ter tido um filho só ou já teve outras gestações, né? Então, aqui, além dela descer também, ó, então, placenta prévia normal, e o descolamento prematuro é aonde que não era para ter deslocado, desloca agora, né? Então, ele desloca todinho, ele descola 100% do útero. E acaba separando, assim, do bebê. Então, fica aqui, ó, a camada do útero, a placenta como bem... se a placenta ficasse bamba lá dentro? Isso. E se ela fica totalmente deslocada dessa camada aqui do útero, algumas coisas podem passar e chegar até o bebê. Porque essa barreira que tinha aqui, ela não tem 100% mais. Essa barreira está distante, essa barreira está falha. Então, algumas bactérias, doenças, né, e outras coisas podem começar a chegar até o bebê aí, né? Então, são todas complicações relacionadas à placenta também que a mãe tem. E pré-eclâmpsia, né? Muita gente aí também já deve ter ouvido falar. A pré-eclâmpsia. São complicações gravíssimas da gravidez. Então, a pré-eclâmpsia, que toda mãe tem medo, é esse quadro que a mãe fica dessa parte aí toda vermelha, né? Cheia de edema. Na apostila de vocês tem escrito aí proteinúria. Acho que vocês já estudaram o PTE, né? Proteinúria é perda de proteína na urina. Então, toda vez que ela urina, ela tem perdas de proteína, né? O organismo dela está eliminando proteínas, coisa que isso não pode acontecer. Devido ao quê? Hipertensão arterial. Então, é uma gestante que está com a pressão alta, além do que pode permanecer durante a gestação. A gente vê muito, né? Muitas mães que às vezes não conseguem levar, faltam poucas semanas para o bebê nascer, às vezes 3 semanas,
ou às vezes ela vai ao médico porque não está sentindo bem e automaticamente internam, já tira o menino naquele dia que ela foi consultar porque não está sentindo bem. Porque se o bebê permanecer lá, às vezes, mais uma noite, né, a mãe pode ter derrame, né, ou vir até falecer junto com o bebê, não salvar ninguém por causa dessa pressão tão alta. Geralmente, muitas desses problemas que eu vejo de acompanhar são mães que já tinham alguma alteração, sabe? Já tinha uma obesidade maior, uma pressão mais alta, sabe? Mas tem mães que nunca tiveram nenhuma alteração relacionada à hipertensão e desenvolvem só na gestação. E fica ruim mesmo, de às vezes não conseguir chegar até 37 semanas, que é o ideal para o bebê nascer. Então, é gravíssimo, né? A pré-eclâmpsia é muito comum, infelizmente, a gente ver. Onde que eu vou detectar isso, nessa probabilidade? No pré-natal. Todo pré-natal, né? Que o médico vai fazer essa medição aí da circunferência abdominal da gestante, vai pedir o exame de urina para ver vários tipos de infecções, vai fazer aferição da pressão arterial e sistêmica, e vai acompanhar o que está acontecendo com ela, juntamente com os sinais e sintomas de queixa da gestante, né? Dor de cabeça intensa, né? A barriga fica parecendo que está apertando, sabe? Dura. A mãe sente a barriga dura. As mãos, né, os membros distais, tanto inferiores, superiores, ficam totalmente com edema, né, inchados. E além da perda de proteína pela urina, fica com muita sonolência, os olhos, né, tendem a ficar assim também irritados, o peso acima do esperado, então, edema nas pernas, no calcanhar, com aquele pé, sabe, gigantesco. Então, a mãe também, né, gestante, também sofre muito quando tem, e todos esses sintomas. Geralmente tira um pouquinho antes, mas às vezes acompanhando, aí o médico começa a ver a paciente, marca consultas mais próximas, né? Uma vez por semana, ou de 3 em 3 dias, para ver como é que essa mãe tá indo. Para ver se tira ou não tira, tira ou não tira. Então, é a pré-eclâmpsia, é essa hipertensão arterial que a paciente fica, né? Que desenvolve durante a gravidez, ou são mães que já tinham mais ou menos essa pressão desregulada, né? E acaba tendo essa acentuação, essa elevação no período da gestação. Aí o médico acompanha, né? Se vai interromper ou não. O tratamento, né? Ambulatorial, né? Repouso, por causa do edema grande, né? Dieta hipossódica, né? Hipossódica, vocês já aprenderam aí, sem sódio, sem sal. Por quê? Porque o cloreto de sódio colabora para esses sintomas, né? Da pressão, da hipertensão arterial. Aí tem os medicamentos, né? Aí tá falando que dá diurético. O furosemida é um medicamento de primeira linha, né? Que todo mundo usa, mas geralmente a grávida não pode fazer uso de furosemida, que é um antidiurético, que é um diurético, para eliminar esse líquido que ela está retendo por causa do sódio, que está ocasionando, então, a pressão arterial, né? Acho que vocês estudaram em farmacologia. Então, é repouso absoluto, né? Para tentar não ter tantos esses edemas pelo corpo. Pode ocorrer óbito fetal por insuficiência transplacentária. Por que o óbito fetal, o óbito do bebê? Porque a pressão vai estar tão alta que a placenta não vai estar dando conta de transferir através do cordão umbilical que passa artérias e veias lá dentro, essa pressão sanguínea para o RN, sabe? Que vai estar tão alterada que vai alterar o sistema do RN também, né? Então, a mãe tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque tudo interfere, né, no desenvolvimento do bebê lá dentro da barriga. A próxima é mola hidatiforme. Mola hidatiforme, além de uma complicação seríssima, grave, de uma mãe,
ela corre o risco, em 99 das vezes, de perder o útero todo, né? Ter que fazer uma esterectomia radical e de não poder ser mãe novamente. E ela grande parte das mulheres que desenvolvem a mole datiforme, ela chega a desenvolver um tumor maligno. O que é a mole datiforme, então, né? Então, é a proliferação, né, dessas células aqui. Então, vamos lá. Então, é uma neoplasia benigna do córeo. Córeo é uma dessas o nome dado a uma dessas camadas que ficam ao redor do útero. Do córeo que se transforma numa massa cística cheia de um líquido claro e viscoso. A mola se assemelha a um cacho de uva. Então, acontece uma fecundação, sim, porém, ao invés de começar o processo de como é que fala? De celular, multiplicação celular, vai acontecer o processo de multiplicar a célula, sim. Mas ao invés de multiplicar ordenadamente e formar um embrião, ela vai começar a multiplicar desordenadamente. Milhões, ao invés de multiplicar uma célula, vai multiplicar milhões e não vai parar. É o que acontece aqui, ó. Então, calma, deixa eu ver se eu entendi. Era para ser um embrião, Isso. Só que aí as células começaram a se multiplicar de forma desordenada e aí virou essa neoplasia. Exatamente. Então, eu vou ter mole datiforme, professora, se eu não fecundar, né? Não vai ter. Né? Então, isso são complicações, né, de uma gestação. Então, ao invés de ter essa proliferação normal para formar um ser humano lá, né, um corpinho, um bebê, um RN, um embrião, ela vai começar a multiplicar desordenadamente, não vai formar nada. Lá dentro do útero vai ficar com essa imagem aqui, parecendo um cacho de uva, cheio de bolinhas. Aqui uma vista, a primeira vista, que é uma vista real de como que fica por dentro do útero. Por que é uma neoplasia? O que é um câncer? Um câncer de mama, um câncer de pulmão, de próstata? O que é um câncer? É o crescimento desordenado de células. É a proliferação de células desordenadas, né? Que vão ser células que vão se multiplicarem com a característica genética lá dentro errada e não vão se identificar em tempo e espaço, causando um mal para o ser humano. Expliquei de uma maneira extremamente grosseira, sem explicar detalhadamente a questão fisiológica, tá? Então, vai virar uma tumoração aquilo ali. Então, geralmente, a mãe não faz nem só o esvaziamento, que é raspar isso aí, tirar tudo, não. Geralmente faz a esterectomia total, porque é uma neoplasia, né? Então, pode, depois que eu fizer o esvaziamento, né, fazer essa raspagem aí por dentro, ficar um resquício de uma célula ou outra? Pode. E isso vai prejudicar a mãe no futuro. Essa imagem aqui, ó, essa terceira imagem, é uma imagem de ultrassom endovaginal, tá? Ultrassonografia, que passou a sondinha pela vagina da mulher e tá vendo o útero dela lá por dentro, ó. Então, aqui, vocês não são da área, né? Mas já para a gente ver, todas essas bolinhas pretas, grandes e pequenas, minúsculas aqui, são essas bolinhas apresentadas aqui. Então, por que eu tenho que seguir o pré-natal corretamente? Porque quando eu chegar lá e falar, tô grávida, fiz o teste de farmácia, fiz o HCG, a médica vai começar com a bateria de exames, né? Fazer aquele tanto de exame de sangue, e vai pedir uma ultrassonografia para confirmar a idade gestacional, e uma série de outros exames e coisas. E ela vai acompanhar. Professora, mas no primeiro exame não deve dar isso não, né? Depende do dia que ela começou o pré-natal. Não sei se ela começou com um mês de gestação, se é uma pessoa que programa a menstruação direitinho, estava tentando engravidar. Se é uma pessoa que está fazendo tratamento para engravidar, ela vai no médico na primeira semana. Agora, se uma pessoa que esperava isso, ela vai chegar tardiamente ao pré-natal, com 3 meses, por exemplo, vai chegar lá para começar um pré-natal, com 3 meses que eu pedi ela um exame desse, ela já está assim há muito tempo. Com certeza, porque a proliferação é grande, rápida, né? Logo nos primeiros meses, assim, que a mulher já tem esse acometimento todo aí, sabe? É horrível, é horrendo, né? Não é muito legal de se ver. E os sintomas que a gestante pode sentir, né? Sangramento,
né? Porque vai comprimir muito ali, é algo anormal que está ali. Então, o primeiro sintoma que vem é o sangramento, geralmente tem náuseas, né? Vômito, porque ela está liberando todos esses hormônios como se fosse uma gestação e não é. O útero fica grande, né? Além do, por exemplo, se eu estou de 3 meses, tudo bem, mas não era para estar com o útero tão distendido desse jeito, né? Mas está distendido dessa forma porque essa massa que está ali dentro está dando esse volume uterino, né? E vai fazer a dosagem de hormônio para ver, né? Que é o HCG, a gonadotrofina coriônica, e o tratamento, né? Se confirmado mesmo pela ultrassonografia, o exame de sangue do HCG, que é o diagnóstico realmente de mola hidatiforme, deve realizar imediatamente a curetagem para esvaziar o útero, ou se for diagnosticado mesmo um carcinoma, né? Uma massa, o critério médico que vai definir. Você vai fazer histerectomia total, que é retirada do útero todo, e entrar com quimioterapia. Ainda tem isso ainda. Então, para definir esses tratamentos, vai depender de cada pessoa, cada mulher, cada gestante, cada mãe, para triar a conduta clínica aí, né? Ô, gente, esqueci de falar com vocês que trocaram meu dia, né? Eu era da segunda, agora sou da quinta. Estamos aí juntos, esqueci de comentar com vocês isso. Eu mandei lá no grupo lá. Me trocaram, mas o problema foi comigo, não foi com... É porque eu ia ter que ir para a radiologia e deu uma confusão danada. Topou com vocês aí. E na outra página continua, né, o tratamento da mola hidatiforme, né? Olhar essas questões todas de histórico familiar, situações envolvendo não, gente, eu estou falando outra coisa. Isso, dá apoio psicológico para essa mãe, né? Porque de repente, imagina você tentar engravidar e deparar com uma situação dessa, né, de mola hidatiforme. Eu acho que são questões muito frustrantes. A mulher em si, né, vou defender agora um pouco, ela carrega muita coisa, né, gente? Essa questão de gestação, essas intercorrências de gestação, essa questão da evolução no meio, no mercado, né? De faz tudo lá fora e cá dentro também. É muita coisa, né? É um psicológico, assim, violento, né? Muita pressão, né? É muita pressão, né? Para o sexo masculino. Não é à toa que eu acho que vocês também já tiveram saúde mental aí, que a mulher é a que tem a estatística de 80% que tem mais Alzheimer. Mas unicamente por causa do estresse vivido durante a vida inteira. Por isso que elas têm mais Alzheimer, sabe? Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei assim, boba. Falei que eu não vou ficar mais estressada agora. Diabetes, ainda dá ruga ainda. Dá ruga, um monte de outras coisas, né, amiga? Diabetes gestacional, também acho que vocês ouvem falar bastante, né? Que é um terror muito grande das mães aí. Mas, na verdade, o que não cuida agora é a mulher que engravida e acha que é tudo tranquilo, independente do peso dela, algumas coisas assim, que vai dar tudo bem, muitas vezes vai dar tudo ruim, né? Então, a mãe que não é saudável, ela tem uma gravidez muito complicada, né? Então, a saúde da mãe também conta muito nesses períodos aí. A causa, né? A gente tem a diabetes do tipo 2 e geralmente inclui, os fatores de risco são parecidos com aqueles do diabetes 2, inclui idade acima, ou seja, geralmente a gestante que vai desenvolver diabetes gestacional é a mesma diabetes que todo mundo tem, gente. A gente só chama de gestacional porque a mãe evoluiu esses índices, esses valores durante a gravidez, tá? É a mesma coisa para a eclâmpsia. A hipertensão arterial, sua mãe, seu pai, sua avó, todo mundo aí trata. Porém, ela desenvolveu no período da gestação ou acentuou-se esses valores, teve aumento desses valores no momento da gestação. Lembrando, né, gente, que a mulher, ela muda toda quando está grávida, né? Várias coisas vão mudar, hormonal, sentimental, pressão cardíaca, ela trabalha para 2, o apetite, o sono, a urina, né, os esforços, então tudo, ela fica mais cansada, qualquer movimento, respirando fundo, né, mais ofegante,
E isso não é diferente também na diabetes, né? Mas não é comum de gestantes mais novas, mais jovens, né? A menos de 25 anos. Ela é mais comum de eu ter que ficar de olho, né? Num pré-natal, mas mesmo assim eu faço controle da novinha também. É aquele exame, gente, que a gente faz de destrozol. A nossa amiga aí que teve neném aí deve ter feito, lembra? Esqueci o nome dela. Leila. Lembra, Leila? Oi, professora. Daquele destrozol, que é trem doce, que você toma assim, que é garrafinha? Nossa, Deus me livre, eu achei que eu ia morrer. É horrível. Ah, eu também lembro desse, horrível. Cruz Você também credo, teve, né, amiga? estômago Pois é. vazio. É horrível, horrível, horrível. Então, aquele Nossa. exame que vocês fizeram é o exame para a gente ver o diagnóstico de diabetes gestacional, tá? Então, é aquela intolerância Nossa. lá, por isso que a gente coloca vocês para poder fazer aquele... Tipo, colocar a prova no máximo possível para saber se você vai desenvolver ou não, que é o líquido que você toma. É de colocar, assim, no limite. Se você não desenvolver, os resultados derem totalmente normais ali, é onde que eu posso ficar mais despreocupada com você na sua gestação. Mas sempre monitorando seus índices de diabetes, né? A sua glicose, sua glicemia o tempo todo, né? E aonde que eu vou fazer esse acompanhamento? Pré-natal. Mesmo que eu fui fazer, chama destrozol, né? Aquilo que a gente toma. Então, é um teste que a gente faz. Deixa eu ver se tem ele falando aqui do destrozol. Tratamento... Eles deveriam inventar outra coisa, né? Pra gente fazer em vez daquilo. É muito ruim, é muito ruim. Nossa Senhora, é horrível demais. Uhum. Então, essas mães geralmente têm um excesso de peso, né? Exorbitante, né? Um ganho excessivo de peso na gravidez. Então, isso colabora bastante também para essa baixa estatura, né? Então, a gestante, quanto menor ela é de tamanho, como é que a pessoa tão pequenininha, menor que 1,50 m, ela dá conta de suportar tanto peso, engorda tanto? Então, ela vai se prejudicar mais ainda, porque a pessoa que é que ela é maior, né, mais longilínea, ela tende a distribuir o peso dela, ela consegue distribuir o peso dela, porque ela é longa, ela é maior, a estatura dela é maior, então ela recompensa o equilíbrio. A pessoa que ela é menor, ela tende a desenvolver mais problemas com a pessoa que é maior e tem o mesmo peso. Ela distribui mais, né? Então, o tratamento, né, geralmente, de maneira geral, diabetes no franco, diagnóstico de gravidez. Então, é óbvio, né? Evitar açúcar, né? Qualquer nível de açúcar para ver se dá uma baixa uma redução nesses valores aí, porque acomete, né? O bebê também nasce com hipoglicemia. Quando a mãe tem essa diabetes gestacional, o risco grande é desse bebê também nascer com hipoglicemia. Antes, aqui fala até no passado, Professora, esses bebês... é uma Oi? questão, te interrompendo, é difícil isso aí, né? Porque vem uma questão de cultura também, atender aos desejos da grávida. Mas aí tem grávida que come igual uma doida, né? E tem grávida... Gente, eu não sei se eu tinha tempo, eu não lembro de ter pedido nada para comer. Nada, você acredita? Nada. Eu chegava em casa meia-noite, saía 7 horas da manhã, acho que é por causa disso. Eu não conseguia ter nem tempo para pensar em alguma coisa. Eu acho tão bonitinho quem tem vontade disso, que a boca fica salivando, sabe? Eu não tive nada. Então, tem nada de bonito, professora. Eu acho que... Mas eu acho legal, acho que é porque eu não aproveitei nada da gestação, então eu fico vendo quem passa, eu acho super interessante. Ô, Jorge, mas eu acho que tem um pouquinho, às vezes, assim, que destrambelha também, sabe? Não sei, porque come demais também, né? Tem coisa que a gente já sabe que tá grávida, come um para matar a vontade e pronto, não come 10, não come 3, não come 4, né? Então, existe um pouco, assim, de não mentalizar, né, essas questões assim que são importantes, né, mentalizar que você está numa gestação, que você está grávida, existe um parto ali por trás, um bebê, uma série de outras coisas, né? Então, tô caçando a chamada de vocês aqui. É tudo muito sério, que às vezes eu vejo que as pessoas não dão muita importância, tocam o negócio assim.
Ou então fala daquele jeito, né? Ah, eu vou aproveitar. Depois a gente vê o que faz. Vou comer mesmo, tudo que eu tenho direito. Estou vendo Eu até acho hoje que o que é eu esse o faço. pensamento. Depois a dieta, né? Porque vê muita coisa na internet fácil, né? Tem pessoas que têm bastante consciência, né? Eu vejo assim, as pessoas hoje, eu acho que estão um pouco mais conscientes, assim, né? Pouco. Quando eu vejo uns casos desses, assim, que as minhas alunas contam lá do Sofia, aí eu acho que ninguém está preocupando com nada mesmo. Mas aquela frase que o povo falava antigamente, tipo assim, mas você tem que comer para dois, não sei o que, hoje em dia já é rebatido. Toda. A maioria das pessoas falam. Aí hoje em dia já está um pouco mais assim, as pessoas falam assim, não tem nada a ver isso não, você tem que comer bem, mas não é para dois, não. Não é? Ai. Exato. Eu engordei 7 quilos. A gestação. Nossa, eu engordei 16. Misericórdia. Não vou falar. 16 quilos é quilo demais, meu amigo. É muito, mas eu emagreci muito rápido. Emagrece, o menino nasce, você não dorme, não come, não bebe, não respira. Perdi rapidão. Todas as suas energias. Professora, a senhora achou pouco dela? Achou muito, quer dizer? Não, o dela, ela falou que foi 16 quilos, né? E eu engordei 35. Ah, não. Misericórdia. Juro por Deus. Sério, gente. Tô E acreditando. não tive nada, graças a Deus, mas assim, né? Nada assim, né? Esse negócio de essas doenças de gordice. Teve não, só ficou lá, introduzindo remédio. Mas esse aí foi por causa de outra coisa, né? Outro problema. Uhum. Não, você tava bebendo Coca-Cola, era no bico. Sério, no gargalo. O trem foi feio, viu? Mas não recomendo. Não, com certeza não. O senhor foi cesárea, né, amiga? Foi, meu filho nasceu com 3.960. Nossa senhora. Ele foi muito grande. 4 quilos. Tem que ser também. 4 quilos. Como é que passa? Foi cesárea. Então, vamos lá. Isoimunização pelo fator de RH. Então, o que é fator de RH? Né? Então, é o fator de sangue, né? Qual que é o tipo sanguíneo do pai e da mãe, né? É A, positivo, negativo, é O, é o quê? Então, o que acontece aqui no fator de imunização? A mãe, vamos pegar por esse exemplo, então. A mãe, o tipo sanguíneo dela é positivo, né? E o bebê com o tipo sanguíneo do pai deu tudo certo, positivo com positivo. Essa mãe aqui, ela já é negativa, o tipo sanguíneo dela. Só que o bebê é positivo. O pai é positivo e a mãe negativa. Não, nesse segundo aí, o bebê é negativo também, né, não? Isso. Não, aqui, ó, peraí, só um minutinho. Tá, no terceiro que ele é positivo. Aqui tá tudo certo com ele, ó, deu tudo certo, com a mãe e com o bebê. Quando cruza, aqui tá verdinho, né? E vermelhinho, quando cruza diferente, os anticorpos da mãe, né, que são glóbulos, células, anticorpos da mãe, tende a rejeitar o bebê. Vê o bebê como um corpo estranho, algo que está brigando com ela, porque o corpo não reconhece essas células do bebê. Então, o que acontece quando faz o tratamento, né, do pré-natal direitinho? Na primeira consulta, os ginecologistas pedem, junto com aquela bateria de exame, o seu tipo sanguíneo, mesmo que você responde ele, geralmente o médico pede HIV, pede tudo, né? Não sei se vocês lembram. Vê se você está imunizada, tomou as 3 doses de hepatite, te vasculha toda, porque o que der para ele entrar aí, antes desse menino nascer, ele entra, né? Para evitar qualquer problema e complicação que você pode ter. Então, eu tive uma prima que teve esse aí que você tá falando, eu acho. Que ela estava grávida de gêmeos, aí ela é negativo. Aí o organismo dela expulsou os neném com 5 meses. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Os 2 faleceram. Mas tem essa questão da vacina, né? Então, para prevenir... Tem como fazer... Mas aí a vacina é só na hora que nasce, né? Só na hora que nasce. Acho que até 72 horas. Mas aí... Agora, mas tem como fazer hemotransfusão fetal, não é? Tem como fazer, mas aí é muito complicado porque às vezes passa alguma infecção, sabe?
para a grávida, que não constata, às vezes, no exame, sabe? É porque no exame de sangue, quando eu dou o sangue, eu vou constatar, né? HIV, hepatite, febre amarela, varíola, esses trem tudo. Mas, às vezes, sabe assim, algum paciente que tinha asma e agora vai passar a ter após a transfusão? Quando vocês trabalharem no hospital, tem muito relato de paciente que precisou tomar sangue, e ele apresenta ao longo da vida coisas que ele não tinha e agora tem. Por causa do sangue, da genética da outra pessoa, sabe? Nada que vai matar o paciente, né? Na época ele estava entre a vida e a morte. É melhor pegar uma asma de um paciente do que morrer porque eu precisava? Oi? Professora, aconteceu isso, porque assim, a minha esposa, ela é negativa e eu sou positivo. Meu menino ficou com positivo, né? Mas aí ela tomou, né, o Matergan. Ah, tá. Ó, que interessante. A gente às vezes acha que não tem tanto, igual eu falei com vocês, gente, às vezes é porque a gente não convive, não fica sabendo de tudo que acontece, mas tudo isso aí tem muito, o tempo todo, né? Ela faz também o uso dessa injeção, né, pelo menos 72 horas antes do trabalho de parto, e é uma paciente que não pode entrar em trabalho de parto assim, sem tomar essa injeção. Se entrar em trabalho de parto antes e não é, a mulher, ela tá, o menino está coroando e vai dar injeção, o organismo dela, a célula, não vai absorver aquele fármaco a tempo do menino passar por lá, né? Então, tem que ser tudo cautelosamente, né? Um tratamento e um acompanhamento pelo pré-natal, né? Geralmente, a mãe, se não descobre... E mesmo assim, em outras gestações, corre o risco ainda, né, de ser renegada. Se ela não descobrir... Tem uma rejeição do organismo. Uhum. Eu fico vendo, igual uma colega distante que eu tenho, ela é nova, acho que eu já até contei para vocês, ela é nova, a menina tem 25 anos, já até tentou engravidar 3 vezes e o organismo dela não segura, né, espere. Aí descobriu agora que é por causa disso também. Agora que descobriu. Depois de tentar a 3ª gestação e ninguém acompanhar, ninguém fazer um exame, ninguém descobrir nada. Aí você perguntar, mas é pelo mesmo pai? É pelo mesmo pai. E não descobriu nada, descobriu só agora. Revira a menina não tem problema de endometriose, não tem isso, não tem nada, e não descobriu o que é. Quando ela perdeu o 3º, gente, perdeu o 3º, descobre o que a menina tem. É muita loucura psicológica, né? Assim, todo dia você festejar que está uma gestação e depois perder, né? Para quem quer engravidar... Oi. Mas assim, né? É uma série de fatores também, né? Hoje em dia tem tanta coisa, que alimentação, o uso de substância que às vezes você nem sabe que você tem, os cistos nos ovários, né, que são muitos, né? São biomas, né? Um monte de coisas que a gente tem, né? Que propiciam a essas... não segurar o aborto, né? Assim, não segurar o bebê. Então, a gente entra agora, né, nas classificações do parto, né? Que tem parto normal, parto cesárea. Então, o que é parto, né, gente? Então, é a nomenclatura dada dessa combinação de fenômenos, que é onde a gestante vai conceder à luz, né, a esse bebê, né? E o feto é onde o momento que o feto vai ser expulso, né? Ou via cesariana, que é feita uma incisão cirúrgica, ou por um parto normal, né? O normal é considerado só via vaginal. E as classificações. Então, o parto pode ser classificado como parto a termo ou normal. Deixa eu ver se eu tenho a figura aqui. Não, isso aqui já é lá para frente. Não tem admissão, não. Vou deixar aqui, mas a gente vai ver os pródromos daqui a pouco. Mas a classificação não tem como eu ilustrar, não. Então, primeira coisa que eu preciso saber para eu classificar um parto é a idade gestacional,
que é a idade gestacional? É quantos meses o bebê está, né? Ou semanas. Então, está com 3 meses, 4 meses, 20 semanas, 14 semanas. Nós vimos que o ideal, né, é nascer a partir de 37 semanas, né? Com o bebê a termo. Passou de 40 semanas, já vira um bebê pós-termo. Então, não nasceu até 40 semanas, tem que abrir também e tirar. Então, né? Não pode nascer antes, depois não tem problema, não. Depois também tem, né? Onde que a placenta começa a calcificar, o bebê começa a não receber todos os nutrientes lá dentro, começa a entrar em sofrimento fetal e a paciente esperando entrar em trabalho de parto. E não entra nunca. Então, tinha que tirar. Então, o parto a termo ou normal, né? Então, ocorre dentre a 37ª, 37 semanas de gestação, e a 42ª semana a partir da última menstruação. Ou seja, para mim saber que você está com 37 semanas de gestação, eu preciso saber quando você foi sua última menstruação. Minha última menstruação foi 1º de janeiro. Depois não veio mais? Não. Então, a partir daí, eu contabilizo a sua fecundação, né? Você engravidou a partir daí. Então, a última menstruação foi X e você não menstruou mais daí para frente. Então, é onde ocorreu a sua fecundação. Então, eu vou contar a sua gestação a partir daí, quantas semanas tem. Porém, o exame de ultrassonografia, né, do bebê, que faz a ultrassom do RN, através do comprimento dos ossos, né, algumas medidas que o radiologista faz, eu consigo ele faz um cálculo de quanto que está a minha idade gestacional. Então, ele consegue ter uma margem aí de erro de 20 dias para mais ou 20 dias para menos. Ou seja, pode nascer até 15 de fevereiro, mas pode nascer bem antes de 15 de fevereiro também. Mas já ajuda, né? Eu tenho uma margem, pelo menos de 15 a 20 dias de erro, eu já sei que meu filho vai nascer por volta até do mês tal e dia tal, né? Se Deus quiser. Então, o parto a termo ou um parto normal, então um parto bom para o bebê nascer, ocorre dentro dessas semanas. 37 semanas e até a 42ª, eu estou contando a partir da menstruação. E o parto prematuro? É o parto que ocorre antes da 37ª, óbvio. Professor, então nasceu com 36 semanas, menino grande, desse jeito, vai ser considerado prematuro? Vai. Abortamento, né? É quando acontece antes da 24ª semana. Ou produto inviável, né? Ou seja, o parto serotino ou prenhez prolongada, né? Ou chama também, às vezes, de pós-termo, que ultrapassa a 42ª semana. Ou seja, o abortamento, quando é um aborto, eu tenho antes da 24ª semana. Antes da 24ª semana, eu posso caracterizar, dar o nome de aborto. Pós-termo é quando o bebê, a gestação, ultrapassa 42ª, 42 semanas de gestação. Ou seja, deu 42 semanas, não tem trabalho de parto, não tem sinais de parto, tem que internar e tem que tirar, né? Aí o médico vai ver qual conduta que vai tomar aí, né?